Quais desafios você enfrenta no dia a dia? Como você se locomove na cidade? De carro? Usa cadeira de rodas? O transporte público? No Brasil, o assunto da mobilidade ganhou forte expressão depois de junho de 2013, com um movimento que nasceu nas redes sociais e levou uma diversidade de pessoas para as ruas para reivindicar direitos básicos, especialmente o do transporte. Bom, nós iniciamos a semana com uma série de 5 reportagens. Esta série vai tratar de direito à cidade e à mobilidade, no aspecto político, social e ambiental. Na primeira reportagem, nós vamos conhecer o projeto Universidade Educadora, que nasceu aqui dentro da UPF. O calor começava a subir e as pessoas preferiam permanecer nos automóveis à espera que se concretizassem as boas notícias. Por volta do amanhecer, ela lhe disse no ouvido que antes de começar a chorar, pensara ter avistado ao longe, do lado direito, as luzes de uma cidade. A Autoestrada do Sul é o primeiro conto deste livro, Todos os Fogos, o Fogo, de Julio Cortázar, uma obra que foi lançada em 1966. Um relato que busca redescobrir o sentido humano, perdido num mundo perturbador, contraditório e caótico. Tudo era cheiro de gasolina, gritos absurdos dos rapazolas do Cinca, brilho de sol reluzindo nos vidros e nos cromados, e por cúmulo a sensação contraditória de enclausuramento em plena selva de máquinas concebidas para correr. O cenário é a Autoestrada do Sul que leva a Paris, mas poderia ser a cidade de Passo Fundo. Imagine um congestionamento que dura dias. Os carros viram casas. A situação obriga as pessoas a se conhecerem. Os personagens passam a ser identificados pelas marcas dos automóveis em que estão, não mais pelos seus nomes próprios. E o tempo, tal como o conhecemos num contexto apressado dos centros capitalistas, deixa de fazer sentido. O conto é uma crítica à nossa sociedade de consumo, à nossa aceitação passível de uma rotina mecanizada. A partir de Cortázar, nós podemos pensar a forma como nos deslocamos na cidade, o nosso direito à moradia, à saúde, à educação, a um transporte público de qualidade, ao nosso sistema de necessidades, o nosso direito à cidade e a então chamada mobilidade urbana. E como cantou Paulinho da Viola, sinal fechado. Como vai você? Eu vou indo, você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar meu lugar no futuro e você. Imagina uma cidade como Passo Fundo, com o tamanho que tem, já ter congestionamento como aconteceu, deu ficar hoje no congestionamento na Avenida Brasil. Isso é incompreensível. Nós temos que esclarecer a sociedade o que significa dar prioridade ao automóvel. E realmente a questão do transporte coletivo, ela é fundamental, porque nós estamos conduzindo muito mais gente do que o automóvel está conduzindo. No livro, para entender a crise urbana de Hermínia Maricato, é possível perceber que a cidade pode ser lida em diferentes e também diversos aspectos, a partir de manifestações de práticas culturais e artísticas, como legado histórico, como palco de lutas sociais. Amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Junho de 2013 no Brasil foi absolutamente um momento desse ciclo de lutas globais que depois retomou
em Hong Kong. Antes de junho de 2013, a mobilidade não estava na agenda nacional. Ela não fazia, agenda política, eu quero dizer, ela não era alguma coisa prioritária. Depois de junho, ela passou a ser prioritária. Se a gente pensar agora até nas últimas conquistas históricas da sociedade brasileira, visualizar, por exemplo, a questão da Emenda Constitucional 90 de 2015, que transforma o transporte, o direito ao transporte, num direito social, ou seja, fundamental. Significa dizer que as pessoas precisam ter acesso de deslocamento da sua casa para o trabalho, para desfrutar culturalmente, espaços públicos. Ou seja, o direito ao transporte te dá as condições de acesso à cidade. Então, a mobilidade urbana, não é por acaso que a mobilidade urbana foi um fator essencial para a gente pensar, por exemplo, o Brasil de 2013 para cá. E esse forte movimento de massas que varreu o Brasil afora em 2013, viralizou das redes às ruas, das ruas às redes, construiu um processo altamente significativo do ponto de vista de um exercício de alta cidadania no país. Juro. Será que a luta pela cidade seria a luta por uma vida melhor? Foi na Universidade de Passo Fundo que há 5 anos nasceu um grupo formado por professores, pesquisadores e entidades representadas pelo poder público, sociedade civil e empresas. Num primeiro momento, se pensava apenas em melhorar o trânsito e a acessibilidade dentro do Campus 1 da UPF. A ideia foi ampliada para que o grupo pudesse pensar a mobilidade urbana de Passo Fundo a partir de uma cidade educadora. O que você acha que poderia ser cidade educadora? Uma cidade bem cuidada, bem organizada. Uma cidade que investe na educação. A ideia de cidade educadora ela nasce na década de 90, em Barcelona. Surge a partir da ideia de construir uma rede de entidades, de instituições que possam pensar o território da cidade como território pedagógico. Então, esse movimento ganha uma expressão bastante significativa, não só na Europa como no mundo inteiro. Um documento que referenda esse movimento é a chamada Carta das Cidades Educadoras. Nessa carta, ela apresenta um conjunto de princípios onde as cidades educadoras se pautam para pensar as suas políticas públicas, a sua gestão, a organização e o planejamento da cidade. Para além da escola, em diálogo com as diversas oportunidades de ensinar e aprender que a coletividade oferece, o grupo vem construindo ações educativas para pensar a cidade como território educativo. De que forma? Pensando as seguintes questões. Qual é o potencial pedagógico de uma empresa de ônibus, de transporte coletivo? Qual o potencial pedagógico dos clubes? Qual o potencial pedagógico das praças da cidade? Qual o potencial pedagógico dos museus? Como que os equipamentos urbanos se tornam ferramentas pedagógicas para a construção de uma formação cidadã permanente? A cidade constrói intencionalmente uma vontade de educar. A cidade constrói intencionalmente o território como um território educador. Isso é só o começo, viu? Ao longo dessa série de reportagens, você vai entender como a UPF, a partir do projeto Universidade Educadora, vem pensando a cidade de Passo Fundo como um território educativo, a partir das ações coletivas, junto à Secretaria de Segurança, Agenda 21 e à Frente Parlamentar Mista, que será assunto na edição de amanhã.